Mas, Jéssica, então qual é a solução para isso, né? E aí agora a gente já entrando para soluções. Né? Como que eu vou, então, minimizar a falácia do planejamento, minimizar a falácia do orçamento e fazer com que eu não seja otimista de forma irreal? Porque o otimismo é super positivo. Ele te motiva, né? Tu tem aquela percepção positiva e isso é motivante, isso é positivo. Só que ele não pode ir num extremo de te tornar uma pessoa iludida. Então, o que eu preciso fazer para não incorrer nisso e para que eu tenha uma meta de poupança, mas porque ela seja coerente? Aí foi feito um estudo bem interessante que ele fez uma construção, né, de que e aí esse estudo é também um paralelo daquele outro que eu tinha já mencionado das listas de presentes, só que esse aqui ele faz com aperitivo. E aí ele manipula da seguinte forma. Ele pega, a pessoa entra dentro do laboratório e ela é exposta a uma tarefa. Ela precisa construir uma tábua de frios, uma bandeja de aperitivos. A gente chama frios no Rio Grande do Sul, né? E aí aqui todo mundo acha estranho, porque aqui frios é tipo presunto, queijo, essas coisas. E para nós frios lá é tipo salgadinho. Então temos essas coisas distintas no vocabulário. Mas frios aqui no sentido é tipo aperitivo. Presunto, queijo, essas coisas. Aí, salame. Pensa aí numa tábua de frios bem bonita. E aí eles subdividiram os grupos da seguinte forma. Chegaram lá dentro do laboratório, eles tinham que executar isso, né? De construção dessa bandeja de aperitivos. Para um grupo foi apresentada a lista de tarefas que eles precisavam executar. E foi solicitados que eles hierarquizassem o que precisava ser executado. Então, quais seriam os passos a passos que eu preciso fazer primeiro, depois... E um outro grupo não foi apresentado dessa maneira estruturada. Ou seja, este grupo aqui decodificou a atividade. Este grupo não decodificou. Tenho que fazer a bandeja. E aí foi pedido para que eles estimassem um tempo de previsão para a execução daquela tarefa. O grupo que não foi apresentado, que não decodificou as atividades, previu que executaria aquela coisa num tempo muito menor do que efetivamente aconteceu. E o grupo que decodificou, ele fez uma projeção do quanto tempo ele levaria para executar aquelas tarefas muito mais alinhado com a realidade. Portanto, decodificar fez com que ele incorresse menos na falácia do planejamento. Portanto, quando se fala em poupança, voltando ao assunto do artigo anterior, se você não decodificar a sua poupança, ou seja, olhar para as suas previsões de gastos de forma bem realistas e decodificar o que tu precisa fazer por dia, o que precisa abrir mão, quais são as tentações que tu não pode te expor, o que tu pode economizar, o que tu precisa fazer para ganhar mais, colocar isso dentro da tua agenda. Se tu não fizer essa decodificação, você pode até prever gastar menos, mas na prática tu vai gastar exatamente a mesma coisa que aquele que nem tinha objetivo de poupança. Então a decodificação é imprescindível para que você consiga evitar a falácia do planejamento e, consequentemente, a falácia do orçamento. Outras coisas que podem te ajudar muito nessa construção: ter uma contrapartida, no sentido assim, ter um advogado-diabo. Eu e o Gui, em negócios, a gente sempre diz que o meu irmão é o advogado-diabo. A gente diz, vamos fazer tal coisa. E aí ele sempre vem com contra-argumento. Tá, mas vocês pensaram nisso, pensaram naquilo outro? É super importante ter isso. Porque bota teu pezinho no chão de uma pessoa que tá tendo a visão de fora e não de dentro. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho. Quando nós estamos vivendo a situação, o nosso impacto afetivo na avaliação daquilo ele é muito ampliado, porque nós estamos envolvidos emocionalmente com aquilo. Então, o que a gente tem é uma visão de dentro. Quando a gente tem uma visão de fora, essa visão de fora não tem um impacto emocional em relação àquilo ali. Então, ele consegue ser muito coerente, ele consegue ser mais racional do que nós que estamos dentro.
Por isso que é tão importante nós termos contrapontos, nós termos os advogados do diabo. Por isso que é tão importante você pegar as tuas metas e compartilhar com outras pessoas e discutir com outras pessoas, porque isso vai fazer com que as outras pessoas olhem para ti e dizem assim, tu tem certeza que isso não vai ser possível? Eu quero fazer exercício 7 dias na semana. Aí outra pessoa vai olhar e dizer assim, impossível, na tua agenda não cabe. Verdade, na minha agenda não cabe. Tô dando um exemplo aleatório. Mas tem que ter essa advogado do diabo, né? E o outro ponto interessante é que você precisa ter taxa base. Taxa base, o que que é? Ter parâmetros bem sólidos para construir os teus planejamentos. Por exemplo, tu precisa saber qual é a tua condição atual, de uma forma realista e não ilusória. Para isso, tu precisa olhar para o teu passado. Tu precisa olhar e fazer um diagnóstico da tua situação atual. Caso contrário, tu não tem parâmetro realista para fazer projeções, para conseguir fazer um planejamento adequado. E é sobre isto a aula que será liberada amanhã no intensivo. Então, quando a aula amanhã for liberada no intensivo, já entra com este entendimento. A importância de eu estar fazendo aquele diagnóstico de uma forma extremamente realista é porque estes dados, eles vão te dar parâmetro para que tu construa o futuro. Não de uma forma iludida, mas de uma forma real. E tendo esse senso de realidade, o teu risco de falhar é muito menor, porque você vai minimizar a falácia do orçamento e também a falácia do planejamento.